Método que pessoas ocupadas usam para evitar bagunça. Existe uma mentira que muitas pessoas acreditam durante anos. A ideia de que uma casa organizada exige muito tempo. Talvez você já tenha pensado isso. Talvez olhe para a sua rotina e conclua que simplesmente não consegue manter tudo em ordem, porque vive ocupada demais. O trabalho exige atenção. A família exige atenção. As responsabilidades se acumulam. E quando finalmente sobra um momento para descansar, a última coisa que você quer fazer é organizar a casa. Então a bagunça cresce. Primeiro devagar, depois quase sem perceber, até que um dia você olha ao redor e sente que perdeu o controle. Foi exatamente assim que Renata viveu durante muito tempo. Ela acordava cedo. Passava o dia inteiro resolvendo problemas, chegava em casa cansada. E mesmo fazendo o possível, a sensação era sempre a mesma. A casa parecia exigir mais dela do que ela conseguia oferecer. Quanto mais ocupada ficava, mais bagunça aparecia. E quanto mais bagunça aparecia, mais cansada ela se sentia. Parecia um ciclo impossível de interromper, até que uma conversa inesperada mudou completamente sua forma de enxergar a organização. Porque ela descobriu que as pessoas mais organizadas que conhecia não tinham mais tempo. Tinham um método. E esse método começava com uma mudança de mentalidade que quase ninguém percebe. Porque a maior diferença entre uma casa constantemente bagunçada e uma casa organizada não está na quantidade de limpeza, está na forma como a bagunça é impedida de nascer. E foi exatamente isso que Renata começou a aprender. Durante anos, Renata acreditou que organização era uma atividade, algo que acontecia depois da bagunça, depois da correria, depois que sobrasse tempo. Por isso, sua relação com a casa era sempre baseada na reação. Ela organizava quando a situação ficava insustentável. Limpava quando o acúmulo já estava incomodando. Guardava as coisas quando não havia mais espaço. Mas, entre uma organização e outra, a bagunça continuava crescendo. E o mais frustrante era que ela se esforçava de verdade. Não era falta de dedicação, não era preguiça, não era descuido. Era apenas uma sensação constante de estar sempre chegando atrasada. Até que um dia, durante o almoço no trabalho, uma colega comentou algo que chamou sua atenção. Aquela mulher tinha 3 filhos. Trabalhava em período integral, cuidava da casa praticamente sozinha e, ainda assim, parecia viver de forma muito mais organizada. Renata não resistiu e perguntou: "Como você consegue?" A resposta foi simples, mas mudou tudo. "Eu não organizo a bagunça, eu tento impedir que ela aconteça." Renata ficou em silêncio. Nunca tinha pensado dessa forma, porque percebeu que passava a vida inteira esperando os problemas aparecerem para só então agir. A colega continuou: "A maioria das pessoas usa a energia para limpar o caos. Eu uso a energia para impedir que ele cresça." Durante o resto do dia, aquela frase não saiu da sua cabeça. E ao chegar em casa, começou a observar sua rotina. Foi quando percebeu algo curioso. Grande parte da bagunça não surgia de uma vez. Ela nascia em pequenos momentos quase invisíveis. A blusa deixada sobre a cadeira, a correspondência colocada sobre a mesa, a caneca esquecida na sala, os sapatos deixados perto da porta, objetos pequenos, decisões pequenas, mas repetidas dezenas de vezes todos os dias. E foi então que ela entendeu o primeiro princípio do método. A bagunça não cresce durante as grandes tarefas. Ela cresce durante os pequenos descuidos. Talvez você já tenha percebido isso. Uma casa raramente fica desorganizada de uma hora para outra. Normalmente ela vai mudando aos poucos. Um objeto hoje, outro amanhã, mais alguns no dia seguinte. Até que, quando você percebe, o ambiente inteiro parece pesado. E justamente por esse processo ser tão gradual, muitas pessoas não notam quando ele está acontecendo. Renata decidiu fazer um teste. Durante uma semana, prestaria atenção apenas aos pequenos momentos. Não faria nenhuma faxina especial. Não reorganizaria armários. Não criaria grandes metas. Apenas impediria que pequenas bagunças permanecessem onde nasciam.
Se tirasse algo do lugar, devolveria. Se usasse um objeto, guardaria. Se encontrasse algo fora do lugar, resolveria imediatamente. No começo pareceu insignificante, mas algo começou a acontecer. A casa deixou de acumular bagunça na mesma velocidade. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava correndo atrás do problema, estava ficando à frente dele, e foi nesse momento que descobriu o segundo princípio do método. Um princípio que explica por que algumas pessoas ocupadas conseguem manter a casa organizada, mesmo sem passar horas limpando. Porque elas aprenderam algo que a maioria ignora. Elas nunca deixam uma tarefa pequena se transformar em uma tarefa grande. Nos dias seguintes, Renata continuou aplicando o primeiro princípio, impedir que a bagunça nascesse, e embora os resultados fossem animadores, ela ainda sentia que algumas tarefas insistiam em se acumular, não porque fossem difíceis, mas porque pareciam pequenas demais para merecer atenção naquele momento. Era sempre a mesma história. Uma caneca na mesa. Depois eu guardo. Uma blusa sobre a cama. Depois eu dobro. Um pacote vazio sobre a bancada. Depois eu jogo fora. Um documento que precisava ser arquivado. Depois eu resolvo. O problema é que o depois quase nunca acontecia. Ou melhor, acontecia junto com dezenas de outros depois. E era exatamente aí que a bagunça ganhava força. Foi então que Renata lembrou de outra coisa que sua colega havia dito. Uma frase simples que, na época, parecia até exagerada. Se leva menos de 2 minutos, não adie. Naquele momento ela não deu muita importância. Mas agora começava a entender o que aquilo significava. Porque a maioria das tarefas que estavam se acumulando levava muito menos que 2 minutos. Guardar um objeto, pendurar uma toalha, dobrar uma manta, guardar os sapatos, limpar rapidamente uma superfície, coisas pequenas, tão pequenas que pareciam não importar, mas que, quando ignoradas, se transformavam em montanhas. Naquela mesma semana, Renata decidiu testar a regra. Sempre que surgisse uma tarefa que pudesse ser resolvida rapidamente, faria imediatamente, sem negociar, sem pensar demais, sem prometer que faria depois. No início foi estranho. Seu hábito era adiar. Seu cérebro estava acostumado a transferir pequenas tarefas para o futuro. Mas logo ela começou a perceber algo curioso. A casa parecia mais leve, mais estável. Como se pequenas fontes de bagunça estivessem sendo eliminadas antes de crescer. Foi então que teve uma percepção importante. As pessoas ocupadas não têm menos tarefas. Na verdade, muitas vezes têm mais. A diferença é que elas resolvem pequenas coisas antes que se tornem problemas maiores. Porque entendem algo que a maioria ignora. Uma tarefa de 2 minutos hoje pode virar uma tarefa de 20 minutos amanhã. Uma tarefa de 20 minutos amanhã pode virar uma tarefa de 1 hora na próxima semana. E 1 hora de organização quase sempre parece muito mais difícil de encontrar do que 2 minutos. Talvez você já tenha vivido isso. Você deixa uma roupa sobre a cadeira, depois outra, depois outra. Dias depois, precisa lidar com uma pilha inteira. Você deixa uma louça na pia, depois mais algumas. Quando percebe, a cozinha inteira parece exigir esforço. A bagunça raramente explode de uma vez. Ela cresce silenciosamente. E quase sempre começa com pequenas coisas que pareciam insignificantes. Renata começou então a enxergar a casa de forma diferente. Já não observava apenas as grandes tarefas. Passou a prestar atenção nos pequenos acúmulos, nas pequenas decisões, nos pequenos adiamentos. E quanto mais aplicava a regra dos 2 minutos, menos precisava fazer grandes sessões de organização. Mas foi justamente nesse momento que ela percebeu um erro que muitas pessoas ocupadas cometem. Um erro que faz a casa voltar ao caos, mesmo quando elas estão tentando manter tudo em ordem. Porque não basta resolver tarefas rapidamente. É preciso evitar um hábito que multiplica a bagunça dentro de casa sem que ninguém perceba. E foi quando Renata descobriu esse comportamento que o método começou a fazer ainda mais sentido. Àquela altura, Renata já estava vendo resultados. A casa não acumulava tanta desordem. As tarefas pareciam mais leves. E a sensação de estar sempre correndo atrás da bagunça começava a desaparecer.
Mas ainda existia algo que a incomodava. Alguns ambientes permaneciam desorganizados, mesmo quando ela estava se esforçando. Era como se a bagunça encontrasse uma forma de voltar, não com grandes acontecimentos, mas através de pequenas situações que se repetiam todos os dias. Foi então que ela começou a observar um comportamento muito comum, um comportamento que parecia inofensivo, mas que tinha um enorme impacto na organização da casa. Criar pontos temporários para as coisas. Talvez você já faça isso sem perceber. Chega em casa e coloca a bolsa sobre uma cadeira, a correspondência sobre a mesa, as chaves sobre o balcão, a roupa sobre a cama, o casaco sobre o sofá. Tudo parece provisório. Tudo parece ser apenas por alguns minutos. O problema é que esses minutos frequentemente se transformam em horas, depois em dias e às vezes em semanas. Renata percebeu que boa parte da bagunça da sua casa não surgia porque faltava organização. Surgia porque existiam muitos lugares temporários, locais onde as coisas ficavam esperando ser guardadas. E quanto mais desses pontos existiam, mais difícil ficava manter a ordem. Foi durante uma noite comum que ela teve uma percepção reveladora. Entrou na sala e observou ao redor. Quase todos os objetos fora do lugar tinham algo em comum. Nenhum deles estava onde realmente pertencia. Todos estavam em algum tipo de parada temporária. Uma cadeira, uma mesa, um canto da bancada, um braço do sofá. Como se a casa inteira estivesse cheia de estações intermediárias. E foi então que ela entendeu um dos princípios mais importantes do método. Pessoas ocupadas não criam muitos destinos temporários. Elas reduzem ao máximo o número de vezes que precisam tocar no mesmo objeto. Porque cada vez que algo é deixado, só por enquanto, aumenta a chance de permanecer ali. Talvez você já tenha vivido isso. Você deixa uma única folha de papel sobre a mesa. Dias depois existem várias. Deixa uma peça de roupa sobre uma cadeira. Logo aquela cadeira deixa de ser uma cadeira e se transforma em um armário improvisado. O problema não está no objeto, está no hábito, porque a bagunça adora lugares indefinidos. Ela cresce exatamente onde não existe uma decisão clara. Foi então que Renata criou uma nova regra. Sempre que possível, os objetos fariam apenas uma viagem. Não passariam por estações intermediárias. Não ficariam esperando. Iriam diretamente para seu lugar definitivo. No começo parecia um detalhe pequeno, mas os resultados foram surpreendentes. A casa começou a permanecer organizada por mais tempo, porque os pontos de acúmulo estavam desaparecendo, e junto com eles desaparecia uma das principais fontes de desordem. Mas enquanto observava essa mudança, Renata percebeu algo ainda mais importante. O método não estava funcionando porque ela estava limpando mais. Na verdade, estava funcionando porque ela estava tomando menos decisões ao longo do dia. E essa descoberta explicava por que tantas pessoas ocupadas conseguem manter a casa organizada sem parecer que estão constantemente organizando. Porque elas aprenderam a transformar decisões em rotina. E foi exatamente isso que Renata começou a entender no passo seguinte. Durante muito tempo, Renata acreditou que pessoas organizadas possuíam mais disciplina, mais força de vontade, mais energia. Mas quanto mais observava sua colega de trabalho, mais percebia que não era isso. Na verdade, parecia exatamente o contrário. Ela não parecia gastar energia pensando na organização. Simplesmente fazia, sem esforço, sem discussão interna, sem aquele diálogo mental cansativo que Renata conhecia tão bem. Guardo isso agora ou depois? Organizo hoje ou amanhã? Faço agora ou quando tiver mais tempo? Todos os dias, Renata gastava uma quantidade enorme de energia tomando decisões sobre tarefas simples, e sem perceber, esse processo a deixava mentalmente exausta. Foi então que ela começou a notar algo interessante. As pessoas ocupadas que conseguiam manter a casa organizada não decidiam tudo o tempo todo. Elas criavam rotinas. E uma rotina elimina decisões. Por exemplo, depois de chegar em casa, sua colega sempre colocava as chaves no mesmo local. Sempre. Não precisava pensar. Não precisava escolher. Não precisava lembrar. O hábito já estava definido. O mesmo acontecia com os sapatos, com a bolsa,
com documentos, com objetos de uso diário. Tudo tinha um lugar, e tudo seguia praticamente o mesmo caminho todos os dias. Renata percebeu que sua casa não era mais bagunçada apenas porque havia objetos fora do lugar. Ela era mais bagunçada porque cada objeto dependia de uma decisão. E quanto mais decisões eram necessárias, maior a chance de algo ser adiado. Talvez você já tenha sentido isso. No início do dia, você tem energia, mas conforme as horas passam, parece que sua capacidade de decidir diminui. E isso não acontece apenas nas grandes escolhas. Acontece também nas pequenas, onde guardar, quando limpar, o que organizar, por onde começar. A mente vai ficando sobrecarregada. E quando isso acontece, o cérebro procura o caminho mais fácil: adiar. Foi então que Renata começou a simplificar tudo. Criou locais fixos para os objetos mais usados, estabeleceu pequenas rotinas automáticas, definiu horários específicos para algumas tarefas. E algo surpreendente aconteceu. A organização ficou mais fácil, não porque ela estava mais motivada, mas porque estava pensando menos. Quanto menos precisava decidir, mais naturalmente as coisas aconteciam. Foi quando entendeu um dos maiores segredos das pessoas ocupadas. Elas não dependem da motivação, dependem da repetição, não dependem da memória, dependem dos sistemas, não dependem da disciplina perfeita, dependem de hábitos simples que eliminam escolhas desnecessárias. E quanto mais Renata aplicava esse princípio, mais leve sua rotina se tornava. Mas ainda existia uma descoberta que mudaria completamente sua forma de enxergar a organização. Porque ela percebeu que as pessoas mais organizadas que conhecia não tinham uma casa perfeita. Na verdade, elas conviviam com um pouco de bagunça todos os dias. A diferença era outra. E foi justamente essa diferença que transformou a casa de Renata para sempre. Foi observando outras pessoas que Renata percebeu algo que a surpreendeu. Durante anos, ela acreditou que casas organizadas eram casas impecáveis, casas onde nada saía do lugar, onde tudo permanecia perfeito o tempo todo. Mas quanto mais prestava atenção, mais percebia que isso simplesmente não era verdade. As pessoas mais organizadas que conhecia também deixavam objetos fora do lugar. Também acumulavam louça durante o dia. Também tinham semanas corridas. Também enfrentavam imprevistos. A diferença não estava na ausência da bagunça. A diferença estava na velocidade com que ela era corrigida. Essa descoberta mudou completamente sua forma de enxergar a organização. Porque durante muito tempo, ela viveu presa a uma armadilha perigosa. A mentalidade do tudo ou nada. Se não pudesse organizar tudo, não organizava nada. Se não tivesse uma hora disponível, adiava. Se não pudesse fazer perfeitamente, preferia esperar. E essa espera era justamente o que permitia que a bagunça crescesse. Foi durante uma quarta-feira particularmente corrida que ela percebeu isso. O dia tinha sido cansativo. Chegou em casa mais tarde que o habitual. A cozinha não estava perfeita. A sala precisava de alguns ajustes. Existiam pequenas tarefas pendentes. Seu pensamento automático foi: hoje não vou conseguir deixar tudo em ordem. Mas logo lembrou do que vinha aprendendo e fez apenas algumas pequenas ações. Guardou alguns objetos, alinhou as almofadas, lavou a louça principal, organizou rapidamente a bancada, não levou nem 10 minutos. E mesmo sem deixar a casa perfeita, a sensação foi completamente diferente. O ambiente continuou agradável, leve, controlado. Foi então que ela entendeu algo poderoso. A organização não é um estado perfeito, é uma direção. É um processo constante de pequenos ajustes. Talvez você também já tenha caído nessa armadilha. Olhar para a casa e pensar: quando eu tiver tempo, faço tudo. Mas as pessoas ocupadas raramente funcionam assim. Elas não esperam grandes oportunidades. Elas aproveitam pequenas oportunidades, porque sabem que 5 minutos hoje evitam 50 minutos depois. Sabem que pequenas correções impedem grandes acúmulos. Sabem que a perfeição não mantém uma casa organizada. A constância mantém. E quanto mais Renata aceitava essa ideia, mais leve sua relação com a casa se tornava. Ela deixou de lutar contra a bagunça, passou a administrá-la.
Deixou de buscar perfeição. Passou a buscar equilíbrio. Mas foi justamente nesse momento que ela descobriu o princípio mais importante de todo o método. O princípio que explicava por que algumas pessoas conseguem manter a casa organizada durante anos, mesmo tendo rotinas extremamente ocupadas. E quando Renata compreendeu isso, percebeu que a organização nunca foi sobre a casa. Era sobre algo muito maior. Depois de meses observando seus hábitos, testando pequenas mudanças e aplicando tudo o que vinha aprendendo, Renata finalmente percebeu algo que passou anos sem enxergar. As pessoas mais organizadas não passam a vida organizando. Na verdade, elas passam a vida protegendo a organização. Parece a mesma coisa, mas não é. Essa foi provavelmente a descoberta mais importante de toda a sua jornada. Porque durante anos, ela acreditou que uma casa organizada era construída durante a faxina, no dia da limpeza pesada. Naquele sábado em que resolvia arrumar tudo, naquelas ocasiões em que passava horas colocando a casa em ordem. Mas agora começava a perceber que esses momentos eram apenas a manutenção. O verdadeiro segredo acontecia nos outros dias. Nos dias comuns, nos dias corridos, nos dias em que ninguém tinha tempo. Foi então que ela começou a observar um padrão. As pessoas que conseguiam manter a casa organizada não esperavam o caos aparecer. Elas criavam pequenas barreiras contra ele. Era quase como cuidar de um jardim. Você não espera o mato tomar conta para agir. Você faz pequenos cuidados constantes, pouco a pouco, todos os dias, antes que o problema cresça. E foi exatamente assim que Renata passou a enxergar sua casa. Antes, ela funcionava como uma bombeira. Esperava o incêndio começar. Depois, corria para apagar. Agora, funcionava como uma guardiã, impedindo que o incêndio surgisse. A diferença foi enorme, porque ela percebeu algo que poucas pessoas entendem. A bagunça não aparece de repente. Ela envia sinais, pequenos sinais, objetos começando a se acumular, superfícies ficando ocupadas, papéis surgindo onde não deveriam, roupas aparecendo em lugares errados, pequenas mudanças que parecem insignificantes, mas que, quando ignoradas, se transformam em grandes problemas. Talvez você já tenha percebido isso. Uma casa raramente fica bagunçada em um único dia. Ela vai mudando aos poucos, quase sempre de forma silenciosa. E justamente por isso, muitas pessoas só reagem quando a situação já está difícil, quando o acúmulo já exige esforço, quando a organização já parece cansativa. Mas as pessoas ocupadas fazem diferente. Elas prestam atenção nos primeiros sinais, corrigem cedo, agem rápido, e por isso raramente precisam enfrentar grandes sessões de organização. Foi quando Renata criou um hábito simples. Todos os dias, antes de encerrar a rotina, fazia uma rápida caminhada pela casa. Não para limpar, não para organizar profundamente, apenas para observar, apenas para impedir que pequenos acúmulos crescessem. 5 minutos, às vezes menos. Mas aqueles minutos mudaram tudo, porque ela deixou de combater a bagunça. Passou a impedir seu crescimento. E naquele momento, percebeu algo que transformou completamente sua relação com a casa. A organização não depende da quantidade de tempo disponível. Depende da frequência com que você protege aquilo que já conquistou. Foi quando tudo finalmente fez sentido. A regra dos 2 minutos. Os objetos indo direto para seus lugares. As rotinas simples. A eliminação de decisões desnecessárias. O abandono da perfeição. Tudo apontava para a mesma direção. Proteger a ordem antes que o caos apareça. E foi então que Renata entendeu algo que mudaria sua forma de viver para sempre. A casa organizada que ela sempre admirou nas outras pessoas não era construída por quem tinha mais tempo. Era construída por quem aprendeu a cuidar dos pequenos momentos. Algum tempo depois, enquanto tomava café em uma manhã tranquila, Renata percebeu algo curioso. A casa estava organizada, não perfeita, não impecável, mas organizada. E o mais surpreendente era que ela não havia feito nenhuma faxina extraordinária. Não tinha passado horas limpando, não tinha sacrificado um final de semana inteiro.
Na verdade, sua rotina continuava tão ocupada quanto antes. O trabalho continuava exigindo atenção. As responsabilidades continuavam existindo. Os compromissos não haviam diminuído. Então, por que a casa estava diferente? Foi nesse momento que ela finalmente compreendeu o princípio que conecta todo o método. A bagunça não é criada em grandes momentos. Ela é criada em centenas de pequenos momentos. E, da mesma forma, a organização também. Durante anos, Renata acreditou que a solução estava em grandes esforços, grandes faxinas, grandes reorganizações, grandes mudanças. Mas agora percebia que a verdadeira transformação havia acontecido através de pequenas ações quase invisíveis. Guardar imediatamente, corrigir rapidamente, evitar acúmulos, proteger superfícies, concluir pequenas tarefas, manter sistemas simples. Nada disso parecia extraordinário isoladamente, mas juntos criavam algo poderoso, um ambiente que permanecia sob controle. Foi então que ela percebeu por que tantas pessoas vivem presas em um ciclo de bagunça. Elas tentam vencer a desorganização através da força, mas a organização raramente é uma questão de força, é uma questão de estratégia. Talvez você já tenha vivido isso, passar horas organizando um cômodo, sentir orgulho do resultado. E algumas semanas depois, perceber que tudo voltou ao estado anterior. Isso acontece porque a faxina resolve o efeito, mas os hábitos resolvem a causa. E enquanto a causa continua existindo, a bagunça sempre encontra um caminho para voltar. Foi exatamente isso que Renata entendeu. As pessoas ocupadas não vencem a bagunça porque trabalham mais. Vencem porque dificultam o nascimento dela. Elas criam ambientes que favorecem a organização, criam rotinas que facilitam a manutenção, criam sistemas que reduzem o esforço e, principalmente, deixam de depender da motivação, porque sabem que a motivação muda, mas os hábitos permanecem. Ao olhar para trás, Renata percebeu que a maior mudança não tinha acontecido na casa, tinha acontecido na forma como ela pensava. Ela deixou de perguntar: quando vou encontrar tempo para organizar? E passou a perguntar: como posso evitar que a bagunça cresça hoje? Essa simples mudança transformou tudo, porque a organização deixou de ser um evento. Passou a ser uma consequência. Deixou de ser uma tarefa pesada. Passou a ser parte da rotina. E talvez esse seja o verdadeiro método que pessoas ocupadas utilizam. Não esperar o caos. Não depender da perfeição. Não buscar grandes transformações, mas cuidar dos pequenos momentos antes que eles se transformem em grandes problemas.